Olá, fisioterapeutas, olá, acadêmicos de fisioterapia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Vocês já nos conhecem, sempre recebemos grandes referências da nossa profissão. Hoje vai ser mais um episódio super especial. Tenho certeza que vocês vão adorar ficar conosco nesse bate-papo aqui, para conversar sobre fisioterapia, sobre a nossa profissão como um todo e sobre como ela influencia a nossa vida também, né? Porque é importante saber a trajetória de cada convidado e como eles nos inspiram para descobrir os caminhos que eles trilharam para fazer sucesso na profissão. Quem está falando aqui é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e também trabalho com educação financeira. Tenho uma página dedicada a finanças pessoais, investimentos e afins, coisas relacionadas a isso. Então, se você tem esse tipo de interesse, né, o interesse nesse conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar de verificar o que eu falo por lá. Hoje a gente vai ter, como eu já falei, uma convidada super especial, que a Cibele já vai falar um pouquinho sobre ela para vocês, e ela vai dar as boas-vindas. Olá, pessoal, que alegria mais uma vez estar aqui e fazer o que a gente tem se proposto a fazer desde o início, né? De contar um pouco a história de fisioterapeutas que são profissionais que, de alguma forma, têm mudado a nossa profissão, têm tornado a nossa profissão cada vez mais forte, cada vez mais bonita, cada vez mais ampla, e a convidada de hoje, com certeza, vai trazer um pouquinho de tudo isso para vocês. É uma pessoa que eu conheço, eu já nem sei dizer de quanto tempo, depois nós vamos, né, a gente pode até resgatar, mas é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, não só pela competência técnica, mas eu não tenho medo de errar em dizer que é uma das pessoas mais éticas que eu conheço dentro da fisioterapia, e isso com certeza tem que ser, né, algo muito, muito ressaltado. Mas antes de chamá-la, né, e contar para vocês quem é, aqui quem fala é a Cibele Knaut, eu sou fisioterapeuta neurofuncional, sou docente, né, professora aqui na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, aqui em Guarapuava, bem no interior do Paraná, que a nossa convidada conhece muito bem, depois ela vai contar um pouquinho também. E eu trabalho hoje, né, principalmente com toda a parte de neuromodulação, estimulação sensorial, integração sensorial e dor neuropática. Então, hoje, esses têm sido, né, os meus focos maiores de estudo e de prática clínica, mas vamos para o que interessa. Eu tenho a super honra de chamar aqui para o palco do Fisioverso a Maíra Maturana, mas antes dela entrar, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vinda ao Fisioverso, doutora Maíra Maturana. Tudo bem com você? Olá, obrigada. Nossa, Cibele, estou honrada aí de ouvir vocês, o João. Eu vejo grandes nomes aqui no Fisioverso, acompanho, né? E fiquei realmente lisonjeada com o convite, né, de estar aqui com vocês hoje. É uma honra poder, né, participar, contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória na fisioterapia. E um prazer imenso mesmo. Obrigada, João. Obrigada, Cibele, né, pelo convite. E um prazer imenso. E vamos conversar um pouquinho. Maíra, para nós que é uma super honra, e eu, né, quando eu conversei com o João, eu, assim, queria muito que você viesse, porque eu acho que hoje a gente tem e vive um cenário na fisioterapia onde a gente tem muitos nomes, né, assim, muitos, e a gente vê uma divisão, eu acho, assim, não sei se é certo dizer, né, mas a gente tem um grupo grande de profissionais que talvez o pessoal mais da academia conheça, né? A gente sempre discute, né? Hoje, vamos fazer evento, quem que a gente vai chamar? Então, a gente tem aqueles nomes fortes que nós da academia talvez falamos, nossa, esse é o cara, mas quando a gente vai falar com os nossos alunos, eles, nunca ouvi falar, né? Não sei quem é, não conhece. Aí a gente tem aquele grupo forte de rede social,
né? Que daí bomba, e enfim, e tem, né? Todos têm seus méritos, né? O pessoal da academia, o pessoal do Instagram, mas a gente também tem um grupo forte que são as pessoas que fazem acontecer na vida, né? Que fazem acontecer enquanto empresários, enquanto clínicos, e que nem sempre estão tão em evidência na parte acadêmica, na parte de Instagram, e não são menos importantes para o crescimento da nossa profissão. E quando a gente criou o Fisioverso, era justamente isso que a gente queria mostrar, todas essas facetas, né, e possibilidades da fisioterapia, no multiverso que a fisioterapia é hoje, e eu acho que você reflete muito bem nisso, assim, né, a Maíra tem uma parte acadêmica forte, ela tem uma parte empresária forte, uma parte clínica forte, e ela construiu isso muito bem, né, ao longo desses anos, e eu acho que, de certa forma, talvez ela nem saiba tanto, né, mas de uma forma bem discreta, porque a Maíra ela é super discreta, né, vocês vão perceber, ela contribuiu muito para muitas coisas que acontecem hoje na nossa profissão. Ela é uma pessoa que enxerga longe, que ela sabe o que é certo, sabe o que é errado, ela tem muito definido isso, né, na vida dela, e por ter isso muito bem definido, ela consegue, né, ir atrás daquilo que precisa ser feito. Mas, né, vamos deixar de bate-papo. Conta para nós, Maíra, para a gente começar mesmo essa nossa conversa, quem é a Maíra? Bom, a Maíra é uma mulher, né, que eu nasci no interior do Paraná, né, então eu sou paranaense, lá no norte do Paraná, nasci em Cornélio Procópio, nasci em Cornélio Procópio, e então sou pé vermelho mesmo, né, morei no Paraná praticamente minha vida toda, né, fiz a minha formação, né, em Guarapuava, né, conheço bem Guarapuava, na Unicentro. Fui a terceira turma da Unicentro após o começo do curso ali, então peguei o comecinho. O terreno onde o CDTEG era mato, fala lá na época que era só mato. Nossa, era. E eu me lembro, Cibele, perfeitamente da geada. Quando a gente chegava aí no inverno no CDTEG e olhava tudo aquele branquinho. Tudo branquinho. Isso eu tenho na minha memória, né? Quando eu cheguei e vi aquilo branquinho, eu falei, meu Deus, que frio é esse? O que eu vim fazer aqui, né? O que eu vim fazer aqui? Mas uma época fantástica, né? Eu sempre falo que, para mim, eu acredito que a faculdade é a melhor época da vida, né? Das pessoas, onde a gente cria laços para a vida inteira, né? Eu tenho amigos até hoje, o grupo da sala até hoje, a gente se conversa, a gente troca informações, então são amigos para a vida mesmo. Então me formei aí, depois fui para Curitiba, mudei para Curitiba, tentando me encontrar, né, dentro da fisioterapia. Quando a gente se forma, é aquela, né, e agora? Né, o que eu faço, o que realmente eu quero trabalhar, para onde eu vou, o que fica perdido ali, né, nas especialidades, o primeiro emprego, aquela ansiedade, com o que eu vou trabalhar, né? E o meu primeiro emprego, na verdade, foi numa clínica, né, que atendia ortopedia. Eu trabalhava, mas não era bem aquilo que eu queria, mas também não sabia o que queria, né? E aí foi a gente, né, tentando se encontrar ali. E aí veio a oportunidade fiquei sabendo, né, tive o conhecimento de Curitiba, de uma pós, né, em UTI, mas também não tinha total conhecimento disso, e será que é isso que eu quero? Será que não é? Né? Então a gente fica um pouco perdido ali, e eu nunca tive muito, eu acho que isso me favorece, né, em alguns momentos da minha vida, eu nunca tive muito medo de tentar. Né? Eu acho que tentar, eu tinha aquilo na cabeça e falei, não, vamos lá, vamos tentar. Né? Surgiu a oportunidade e eu vou tentar.
e fui, né? E daí eu me mudei para Curitiba para fazer a especialidade, e também me lembro que o primeiro, segundo mês foi, né, um caos, adaptação de cidade nova, com uma especialidade que não era assim, eu não tinha... A gente faz os estágios, mas é totalmente diferente, né? Quando você está ali no ambiente, numa imersão, você já é profissional, você já é formado, né? Então, não tenho mais o professor aqui, né? Do meu lado, e aí, o que eu faço, como é que é, né? Não, agora tosse o crefito, vamos lá, gente, vamos trabalhar, né? E então, assustador, né, os primeiros meses, e depois eu me apaixonei, né, por aquilo, então eu fui, né, criando toda essa minha paixão pela fisioterapia, pela especialidade, né, tudo que eu fui construindo, e eu realmente sou muito apaixonada pelo que eu faço, né, em todas as áreas que envolve, né, a fisioterapia aí. E depois eu continuei, então, mudei de cidade de novo, então eu sempre estou, né? Eu falo, hoje eu moro em Campinas, sei lá, no futuro, sabe Deus, né? Onde a gente vai, onde eu vou estar, eu não tenho muito não, eu finquei raízes aqui, construí, vou ficar aqui, né? Eu acho que eu vou, né, levando a vida conforme as coisas, né, vão surgindo, vão aparecendo. Não tenho muito medo de tentar, e vou, e mudo de cidade, faço novos amigos, conheço novos profissionais, e sei lá, né, no futuro, não sei, né, não pretendo ficar, né, o resto da vida aqui, né, isso eu tenho na mente, mas, então, eu acho que é isso, eu sou uma pessoa que eu gosto de tentar, eu gosto de estudar, né, o estudo é uma coisa que faz parte da minha vida, sempre, né, eu gosto muito dessa parte de estar estudando, estar buscando o que é novo, né, compartilhando, ainda mais que eu atuo também com a educação, então a gente vê muita coisa nova, né, e que na faculdade eu nem tinha ouvido falar, né, e aí surgem as coisas, e eu falei, gente, como a gente evoluiu, né, e é muito gostoso ver isso, acompanhar, né, essa evolução, né, da profissão, e do ser humano também, né? A gente está ali com os profissionais, né, que acabaram de se formar, os que já se formaram e estão, né, em outra especialidade, né, assim como eu fiz também. Então, eu acabo me identificando muito, né, com as pessoas que eu encontro pelo caminho, e isso me faz, né, também é um estímulo para querer, né, estudar mais, compartilhar é muito gostoso, né, o conhecimento, as experiências, e eu acho que é isso, né, acho que sou uma pessoa que tá sempre buscando algo a mais, para mim nunca tá bom, né, aquela coisa, que agora, né, o que vem, e agora, o novo, buscar para a gente sempre estar motivado, né, então é a curiosidade, é a inquietude, é esse movimento, né, de estar ali com pessoas novas o tempo inteiro, com assuntos novos, né, e acompanhando isso. E eu tenho o privilégio, né, de conhecer aí, ter uma rede muito grande, né, de colegas, e de vez em quando eu chamo a Cibele lá, Cibele, o que você faz aqui, né? Então, é muito gostoso isso, a gente poder compartilhar, né, muito da nossa trajetória com várias pessoas em diferentes lugares, né? Então, a gente acha que, às vezes, eu moro em Campinas e aqui eu compartilho. Não, tem pessoas que eu compartilho. A Cibele está lá em Guarapuava, outro está lá em Curitiba. Então, hoje, a tecnologia facilita muito isso também, né? Para a gente compartilhar essa informação, né? E eu sempre fiz muito isso, né? Eu me lembro que, quando eu trabalhava na UTI também, né? Às vezes apareciam casos lá que, puxa, e agora, né? Eu nunca vi, não sei. Então, falava com fisioterapeutas, né, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, né, e eu achava isso fantástico, né, poder compartilhar com outras pessoas, né, de grandes centros que já tinham a experiência. Então, acho que é isso que me move. Vamos voltar um pouquinho, que você começou a falar umas coisas e eu fiquei, né, assim, me questionando aqui. Então, quando você foi para Curitiba, daí você já logo
começou a fazer a pós em terapia intensiva, é isso? Isso. Foi não hospitalar, em terapia intensiva. Em terapia intensiva. Eu E fui aí... para fazer a pós, né? A pós me levou... então aquela clínica de ortopedia que você trabalhou não foi em Curitiba? Foi em Guarapuava. Foi aí em Guarapuava. Uhum. Entendi. Você trabalhou aqui. Tá. Aí, então, entrou na terapia intensiva. Então, conta um pouquinho para nós esse período da sua vida, né? Assim, porque eu sei que hoje essa não é mais a sua realidade, né? Mas, assim, um pouquinho desse período inicial da sua vida. Explorar por partes a história ali. Dentro da terapia intensiva. Então, assim, fez a pós, o que né? Foi trabalhar onde, como é que foi essa tua experiência? Daí, claro, né? A gente pode ir também depois perguntando algumas coisas, mas vamos focar primeiro nessa parte, Maíra, terapia intensiva. Eu comecei a pós em 2007, e então eu fiquei, né? Comecei ali, não sabia exatamente se era aquilo ainda, o começo é muito difícil, mas a persistência também faz parte, né? A gente tem que persistir ali quando a gente, né, tem um objetivo, a gente quer crescer, eu acho que a persistência também faz parte. E aos poucos eu fui me adaptando àquele ambiente, né, que é um ambiente complexo, onde você precisa ter o domínio de várias áreas, né, ali dentro, a respiratória, ortopedia, a cardio, então é tudo junto ali. Antes de eu terminar, né, a residência, eu recebi o convite, né, o convite do Esperidião para ficar na equipe, e para começar a trabalhar no INC, né, que é o Instituto de Neurologia de Curitiba, no atendimento na ala, né, nas enfermarias. E ali eu vi que, puxa, deu certo, né? Se eu estou, né, sendo convidada, né, para trabalhar, deu certo, é isso mesmo. Mas eu já sabia que era aquilo que eu queria seguir, né? Eu fui me apaixonando pela UTI, e era um ambiente que no final eu já gostava, eu já entendia, já dominava algumas coisas, eu sabia que aquilo ali era o que eu queria realmente fazer. Então eu comecei aí no INC na enfermaria, atendendo a enfermaria, unidade de atendimento. Uma parte, né, da minha vida ali bem construtiva, porque foi ali que eu aprendi, né, também o contato com as famílias, né, desenvolvi essa parte, né, de trabalhar com o familiar, porque na UTI é muito o doente e a equipe, né, a gente tem pouco contato ali com a família. Naquela época ainda, né, como você está na pós-graduação, é mais o médico que fala com a família, os preceptores. Então eu tive que desenvolver isso, né, como abordar uma família, como explicar, né, o que eu estou fazendo, quem eu sou. Então foi uma parte que eu pude desenvolver esse contato, né, com familiares também, além do que eu tinha que aplicar, né, com o doente. Então, ali foi muito... Maíra, não é só a habilidade técnica, a habilidade de comunicação que tem que desenvolver, né? Muito, Essa parte foi onde, assim, parece que não, mas é muito difícil, né, João? A gente tem que saber como falar, né, o que a gente vai falar para aquela família, né? Então tem que ter um cuidado muito grande, né? Uma segurança. Até porque nem sempre são notícias boas. A gente tem que lembrar que a gente não está falando com pessoas da área, então, às vezes, o que é muito óbvio para nós, o que é muito claro para o familiar, não é, né? Às vezes a gente fala uma coisa e a interpretação não é aquela que a gente imagina, né? Que seria, então, não é fácil, né? E é o hospital neurológico, né? Assim, com lesões de todos os tipos, né? Lesões muito graves, lesões não tão graves. Então, aquele contexto ali, né? Tem que saber desde o técnico mesmo e como abordar essa família. Então, essa parte para mim foi muito importante. Foi onde eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Como falar com a família, né? Como levar,
né, o técnico ali, de uma forma igual a Cibele falou, né, como que a gente vai se comunicar? Eles são, né, leigos, estão aqui, é tudo novo, né, ninguém está preparado para aquela situação, a doença, é tudo muito novo, o nervosismo, a ansiedade, está tudo ali. Então, foi uma época muito importante para eu desenvolver isso também, né, essa parte da relação com as famílias. E fiquei ali na enfermaria, mas eu queria, todo mundo que termina a terapia intensiva quer ir para a terapia intensiva, não quer ficar na enfermaria, né? E eu queria ir para a UTI, Então, chegou, né, a hora que eu fui para a UTI, então, naquele tempo, a gente não tinha, assim, tanta rotatividade, né? Então, era um pouco diferente o mercado, né, as pessoas ficavam mais ali dentro do seu trabalho, da UTI, e a gente existia a vez, né? De quem é a vez? Era assim, né? E ficava todo mundo na expectativa, né? Porque hoje a gente vê um mercado totalmente diferente, né? Hoje eu vejo a pessoa trabalha hoje no X, amanhã já está no Y, e assim vai trocando, né? Eu falo, nossa senhora. E então eu ficava ali esperando a vez. E quando chegou assim, eu falei, nossa, agora eu tô, né? Tô no que eu queria. Então, e ali. Aí, você lembra quanto tempo demorou esse processo para você chegar na UTI na época ali? Demorou, eu fiquei na unidade mais ou menos 1 ano e meio, João, esperando a minha vez, né, para eu chegar na UTI. Mas a enfermaria também foi de grande crescimento, assim. E até eu chegar, né, chegou minha vez na UTI. Então, eu fui, né, para a UTI com nossa, agora tô na UTI, tô no que eu queria, assim, e um hospital muito específico, né, que é 80% neurologia, mas um hospital também que tem residentes, né, da neurocirurgia, da neuroclínica, da cardio, então eles sempre tiveram. Então, eu continuava ali também com essa questão do aprendizado, do acadêmico, porque eu via os residentes, né, também estudando. Então, isso também, a troca existia, então a gente ouvia eles, né, eles faziam muitas aulas, de vez em quando a gente ia nas aulas deles, e existia muito, né, essa parte acadêmica ainda dentro do hospital. Então, isso fez com que eu também fosse desenvolvendo mais ainda a minha habilidade, né, por ter esse contato com estudantes ali dentro também, né? E aí chegou uma época que a residência, né, a pós também passava dentro do INC, né, a pós de terapia intensiva. Então, aí o papel se inverteu, né? Então, eu olhava que 3 anos atrás, era eu que estava lá, né, aprendendo, e hoje passar a ensinar. Eu passei a ensinar. Que né? maravilha. Então, eu só vou fazer um parênteses, talvez, porque essa pós que a Maíra fez, por mais que seja uma pós-graduação, né, Maíra? É o que a gente chama, não é uma residência, porque ela não é o formato de residência, né, enquanto definição e currículo, enfim, mas é uma pós em treinamento e em serviço. Então, ela tem uma carga horária maior do que as 360 horas exigidas ali por uma pós-graduação lato sensu, mas ela tem esse caráter também. Então, ela tem a parte de ensino, sala de aula normal de uma lato sensu, mas ela tem esse caráter do treinamento em serviço. É uma pós que eu não sei quando é que começou, mas ela existe até hoje em Curitiba, né? Ela deve ter mais de 25 anos, fácil, eu acho. Ah, tem. Né? Porque ela é bem antiga nesse formato até, né? Mas continuando. Daí, então, eu me vi do outro lado, né? Então, realmente, eles vieram esses, né, pós-graduandos que faziam o treinamento de serviço lá também. E aí eu falei, opa, agora eu tenho que ensinar. Então, aí eu comecei a me cobrar também, porque agora eu estou auxiliando na formação, né, de novos profissionais. Então, isso para mim era uma responsabilidade muito grande, né? Agora eu vou ensinar outras pessoas, né? E começou uma outra fase,
né? Porque como lidar, né, com aquela pessoa que está ali, que é um aluno, e há muito pouco tempo também era aluna, né? Então, isso tudo foi também um aprendizado, né? Como que eu agora, né, eu tinha aprendido a lidar com as famílias, agora eu tenho um outro aprendizado, que é como eu vou lidar com um aluno, né? Então, eu tenho que, como eu vou me comportar, como falar, e não só com ele, né? Porque eu tinha toda uma equipe em si, né? A equipe continuava mesmo. Então, aqueles aluno estava inserido ali. Então, como que isso continua? Né? Então, a gente tinha que dominar tanto o que estava acontecendo dentro da UTI, porque as coisas continuam acontecendo, e agora a inserção de um aluno ali dentro. E também foi um aprendizado muito grande, né? Então, a gente vai desenvolvendo, né, essa parte, né, da educação, de ser professor, né? Ser professor é uma responsabilidade muito grande, né? Vocês, né, Cibele e João, são professores aí há muitos anos e realmente é uma responsabilidade muito grande, né? É um trabalho que é bastante intenso, né, ali, de você estudar, de você buscar, de você passar o conhecimento para essa pessoa que está ali. Então, eu fui também isso desenvolvendo, até que isso começou a entrar na rotina, de um hospital vieram outros hospitais, aí eu estava em um, daqui a pouco eu já estava em dois, né, e rotina da FIS eu fui aprendendo que não é, né, eu não trabalho só aqui, não, eu tenho aqui, trabalho aqui, no UY, atendo domiciliar, e as coisas foram acontecendo, aí daqui a pouco apareceu um domiciliar, aí eu estava num hospital, no outro hospital, aí tinha um domiciliar, e aí eu fui entendendo como era a vida, né, a dinâmica da profissão. A dinâmica da profissão, exatamente. Que não, opa, peraí, então eu posso fazer aqui, ali, posso atender, então você pode ser multi-coisas, né, multitarefas ali, e aí a rotina foi indo, né, então começou... Que é a realidade de muita gente. Não, veja que... Engraçado, vamos chamar assim, porque tem muito aluno hoje que está nessa fase da vida, né? Eles estão ali no 4º, no 5º ano, e eles estavam como você. Você mesma falou assim, não sabia muito bem o que eu queria fazer. Tanto é que você começou a trabalhar numa clínica de ortopedia e foi fazer uma pós de UTI. Teoricamente não tem muita relação, mas você foi se encontrando também. E, entre aspas, também, do nada, né, a vida foi te dando caminhos e, de repente, você já quase não dava conta. De não saber o que você queria fazer, você passou a ser super demandada. Então, faz parte da nossa evolução enquanto profissional. E é assim, né, eu acho que todo começo, ele é sempre complicado, porque nós não temos experiência nem maturidade quando nos formamos, ou temos, só que muito pouca, né, e a gente fica nessa ansiedade, porque... os nossos professores, né, eles geralmente têm ali 10, 15, 20 anos de estrada, e aí a gente vai num evento ou num congresso, quem está palestrando lá são pessoas que são experientes, que já fizeram sucesso na profissão, já têm até uma vida financeira mais estabelecida, e nos parece que aquilo está muito distante da nossa realidade, porque, mas será que um dia eu vou conseguir chegar nisso, né? E acho que essa ansiedade, ela é tola, de certa forma, porque... todos, não teve uma história aqui no Fisioverso de alguém que chegou e falou assim, viu, no meu primeiro ano eu já estava bombando, já sabia exatamente o que eu queria fazer, eu já tinha todas as certezas da vida. Gente, não é assim. E é muito simples, né? O caminho de todo mundo, ele é um início mais difícil, mais complicado, com mais incertezas, e a vida vai nos trazendo, e claro, principalmente para quem busca também, né? Isso não quer dizer que a gente tenha que ficar parado, muito pelo contrário, mas existe esse caminho que ele vai chegar no topo, mas não é uma linha reta, ele é tortuoso, ele vai fazer uma série vão acontecer uma série de percalços ali, e isso a gente já identificou como um padrão aqui no Fisioverso. E eu acho, né, João, que, e até né, de tudo que a gente já ouviu aqui também, das nossas experiências, né, o que acontece? Durante a graduação, e até aí já começa a responsabilidade de um professor, né? Porque a gente tem muitos professores ao longo da vida, né? A gente tem os professores da graduação, de pós-graduação, né? Quem faz mestrado, doutorado, cursos. Então, a gente tem contato com muitas pessoas, né? Muitos docentes ao longo da vida. E eu acho que o primeiro
a primeira dúvida que surge para nós é justamente durante a graduação, porque, salvo algumas pessoas que já entram na fisioterapia porque gostavam, né, de uma área específica, e mesmo estas, às vezes, mudam, né, durante a formação, a gente vai muito pela inspiração de um ou outro professor em específico. A gente cria essa questão de afinidade, e às vezes aquilo faz com que, nossa, eu gosto mais de tal área, mas porque a gente se identifica com um professor em específico, né? E aquilo faz a gente, como eu gosto daquele professor, eu acabo gostando daquela matéria, eu acabo gostando daquela área. E não foi uma nem duas vezes um padrão que a gente viu aqui, que muita gente iniciou, né, ou pelo menos terminou a faculdade, começou sua primeira atuação ali profissional, gostando muito da respiratória, né? Foi impressionante, todo mundo falava, nossa, durante a faculdade eu adorava respiratória, sei lá, comecei a trabalhar e depois mudou, né? E isso não é um problema, né? E comigo foi exatamente isso. Eu fui aluna de graduação do Esperidião e eu era apaixonada por respiratória. Sim, era a minha área dos sonhos, eu amava. Eu lembro que eu cheguei, assim, eu dava aula para as pessoas na graduação, assim, a gente tinha que estudar, eu juntava turma, né, os meus amigos próximos, eu ensinava, eu amava. Fiz o meu TCC, não fiz com o Esperidião, fiz no Maria, me fugiu o nome do hospital, no Erasto, né, com paciente oncológico. Nossa, eu amava, era, assim, eu tinha certeza que eu ia trabalhar para o resto da minha vida no Erasto, na respiratória. Sim, era... eu tinha a minha vida toda definida. Aconteceu zero disso. Hoje eu não... Meu Deus, sim. Eu sei o básico do básico da respiratória, e não posso nem dizer que é para não matar, né? Porque é perigoso que eu acelero aí. Então, assim... mudou completamente, e as coisas vão acontecendo, como você falou, não é, né, às vezes aparece uma oportunidade, a gente abraça e aquela oportunidade te leva para um caminho completamente diferente, às vezes aparece outra que muda de novo, e isso faz parte, mas acho que uma coisa que todo mundo aqui tem em comum, todas as pessoas que a gente já entrevistou, e a Maíra deixou super claro aqui, é que a gente tem que ir atrás. Né? A gente vai buscar, a gente vai atrás, a gente vai estudar e as oportunidades vão aparecendo a partir daí. E a gente só consegue manter essas oportunidades quando a gente está também bem preparado. Sim. Né? Não adianta aparecer e... Eita, não tenho ideia do que fazer com isso, né? Sabe que quando eu estava aí na faculdade, Sibeli, vocês conhecem, o Luciano, né, que é o professor de ortopedia, ele tinha recém-chegado e muito preparado. Então, eu tinha uma base muito boa da ortopedia, assim, muito, muito boa, né? A gente fazia muito atendimento também na clínica, então eu tinha uma base muito boa da ortopedia. Então, eu também achava que eu falava assim, nossa, mas eu acho que eu vou para ortopedia, né? Porque... assim, foi uma base muito boa, né, que eu vi aqui, então acho que eu vou para essa área, né, porque o meu estágio mesmo dentro da UTI, eu me lembro, no Santa Teresa, eu não queria mais voltar, porque quando eu atendi o primeiro paciente da UTI, no outro Coisas dia... que nunca mudam. Nunca muda. Eu atendi ele, no outro dia eu cheguei lá, ele tinha morrido. Aí o segundo que eu atendi, eu cheguei lá, ele tinha morrido. Falei, não, isso aqui não, gente, não dá para eu ficar aqui, não consigo, né? E eu me lembro dessa cena. Daí você parou de ir lá, ninguém mais morreu? Não teve isso não, né? Às vezes a gente falando do hospital, às vezes... E eu tinha que continuar, né? Tinha que terminar o estágio, eu já estava traumatizada. Então, eu me lembro a Eliane até brincando, falou assim, poxa, mas aí não dá, né? Quem que vai ser o de hoje? Então, eu tenho essa memória, porque para mim foi muito traumático esse começo lá. E aí eu falava assim, nossa, mas aqui, né, é muito difícil. Como assim? Eu atendo primeiro, atendo segundo, e daí, né? Como é que é isso?
E aí, quando eu... Sarro não, né? Sarro não. Não, eu falei Então, assim, morreu, puxa vida, isso aqui acho que não sei, não tenho muito dom para estar aqui, não, né? Já levei aquilo para o lado pessoal, né? Então, precisei depois trabalhar a mente para, né, conseguir terminar o estágio. E não foi, né? E aí eu fui, realmente por uma oportunidade, eu fui para a UTI, né? E aí, quando eu entrei na pós-graduação, eu olhava também, né? Eu olhava o Manuel, a Vanessa, o Esperidião, e falava assim, nossa, mas eu nunca vou conseguir, né? Olha, esses caras sabem o nome de quem escreveu o artigo. Eu achava isso fantástico, sabe? Eu achava isso coisa do outro mundo, assim. Como que a pessoa sabe quem escreveu o artigo? Né? E eu ficava pensando nisso. E eu tinha uma turma, o meu grupo ali, né, de treinamento em serviço, eles tinham uma base muito forte da respiratória, mas muito assim, né? Os preceptores perguntavam, eles respondiam. E eu falava assim, puxa vida, e agora, né? Eu não sei nada disso. Que é isso, né? Tô por fora, ventilação mecânica, sabia nem o que era, né? VCB, Sabe, PSB. Maíra, você falando, eu me lembro de algumas situações, né? Um dos meus estágios foi no HT, no Hospital do Trabalhador, aí em Curitiba, né? Uhum. Aí em Curitiba, não, porque não tem nenhum de nós em Curitiba, né? Lá em Curitiba. E uma das minhas supervisoras de estágio foi a Samira. Uhum. Como que é o sobrenome da Samira? Ah, não me lembro. Enfim, não me lembro, enfim. E a Samira é, sim, uma das fisioterapeutas mais tops também que eu conheço, assim. A mulher é fera, é professora e clínica, né? E eu me lembro lá no Hospital Trabalhador, que é um hospital muito grande em Curitiba de trauma, é um dos hospitais de referência de traumas mesmo, né? Os acidentes mais fortes, assim, vão tudo para lá. E eu me lembro, assim, de não ter sido uma nem duas vezes. E essa Samira era braba, me deu medo dela até hoje. Eu brinco com ela, hoje a gente é colega, mas eu falo, Samira, eu ainda não recuperei. Eu tenho medo de você até hoje. Eu só dou uma olhada. Se você tá dando um sorrisinho, eu converso um pouco mais. A gente morria de medo dela. Mas vinham os médicos. E, assim, de verdade, assim, não foi uma nem duas vezes. A gente tá perto ali, vir médico com exame de imagem, com prontuário, e fala, Samira, vem aqui, me ajuda a entender o que esse paciente tem, o que você está vendo nessa imagem. Então, assim, aquilo para mim era, meu Deus, né? Você é estudante, os médicos pedindo a opinião técnica dela. Para mim, aquilo era, meu Deus do céu. Se um dia eu for 10% do que essa mulher eu já tô feliz, assim, sabe? E era, assim, realmente... E acho que lá em Curitiba, eu acho que a gente teve esse privilégio, né, Maíra? Eu não sei o João, lá na Cascavel, que ele fez faculdade nessa época, assim, mas acho que em Curitiba até hoje, a fisioterapia dentro do ambiente hospitalar, ela é muito reconhecida, porque eu me lembro que no Erasto, que era outra equipe completamente diferente, acontecia isso também. Eu lembro que eu fiz estágio na época, que a gente podia fazer estágio, né, sem regra nenhuma. Eu fiz estágio durante 3 anos no Erasto, do meu segundo ao meu último ano de faculdade. E eu passei por tudo, ambulatório, UTI, pediatria, tudo que tinha. E eu fui descobrir no meu último ano de faculdade que um profissional lá que eu lidava, ele era fisioterapeuta. Eu passei, 2 anos e meio achando que o cara era médico. Porque, assim, ele tinha uma conversa, né? Aquelas coisas preconceituosas, às vezes, que a gente tinha com a gente mesmo, né? Mas, assim, ele sempre ia de terno trabalhar, sabe? Era um cara super elegante. E os médicos vinham e conversavam com ele, assim, sabe? Reunião clínica e toda hora, nas reuniões, né? Que a gente passava com os pacientes, ele ia e falava. Eu não tinha ideia que ele era fisioterapeuta. Eu passei praticamente o tempo todo achando que ele era médico, de tão igual para igual que era a relação. Sim, era uma coisa impressionante. Mas voltando, continua.
E eu era assim também, eu olhava assim e falava assim, nossa, como essa pessoa sabe, né? E ficava com aquilo e eu, né, pensava assim, e agora, né? Vou ter que correr atrás, né? Porque eu comecei a me sentir assim, puxa, eu não sei isso, então eu tô ficando para trás, né? Era essa sensação que eu tinha, tô ficando para trás. E aí eu comecei a estudar, comecei a estudar, e o tempo foi passando, a gente vai trocando de hospital, comecei a estudar, e daqui a pouco eu comecei opa, peraí, isso aqui eu já sei, eu comecei a responder as perguntas, né, dos supervisores. Então, isso foi, e aquilo foi me motivando. E eu acho importante também, que você falou, Sibeli, a gente ter olhar para as pessoas, né, com essa referência, olhar aquela pessoa, puxa, né, essa pessoa me inspira, né? Quem é a sua referência? Hoje a gente conversa com muitos físios, né? E parece que eles não têm assim essa admiração, né? Puxa, eu gosto, né, daquele colega. Hoje eu vejo a Cibele no Japão, eu falo, caraca, a Cibele está lá no Japão, olha que massa, né? Que bacana, apresentando, levando a fisioterapia. Então, hoje eu sinto falta disso, né? Eu não sei, né, se vocês também têm essa percepção aí, quem é, né? Hoje a gente está muito no midiático, mas quem é a pessoa, né, que realmente te inspira? Puxa, eu quero ser igual a ela, né? Realmente ela tem um conhecimento. E eu tenho isso até hoje, né? Eu vejo, eu acompanho ali, a gente acompanha e fala que máximo, achei o máximo, Sibeli no Japão, é um negócio fantástico, né? Que você fica olhando ali. Então, Maíra, acho que essas pessoas que eu falei, que não necessariamente e, de novo, isso não é uma crítica, porque eu acho que o mundo mudou, isso faz parte. E eu falo sempre para mim, eu sou uma pessoa que nisso parei no tempo. Tenho uma dificuldade enorme e preciso trabalhar isso intensamente. Não é que seja ruim a gente se inspirar nessas pessoas que às vezes estão muito fortes na rede social. Sim. Não é, porque tem muita gente boa também, né? E realmente são pessoas que têm aproveitado a oportunidade do que o mundo oferece hoje. Mas eu acho que muitas pessoas que a gente tem essa inspiração, muita gente não conhece, né? Assim, se eu falar rápido, ó, pensa rápido, João, fala uma pessoa que você lembra assim que cara, até hoje você fala, quando alguém fala dele, você sente assim orgulho de, cara, sei lá, eu tive aula com ele, né? Eu pude trabalhar com ele, eu conheço, ele é meu amigo. Talvez as pessoas que a gente vai citar, e eu vou até perguntar, muita gente não saiba quem é, nunca ouviu falar, né? Talvez seja, claro, né? Talvez um grupo pequeno, mas não sejam essas pessoas midiáticas, né? Não sejam essas pessoas que são super conhecidas, mas são pessoas que, de certa forma, influenciaram demais a nossa vida, né? E isso é bom, como você falou, assim, isso é importante para o nosso crescimento, a gente ter pessoas que a gente olha e fala, cara, queria ser um pouquinho igual a essa pessoa, né? Exatamente. Vai lá, João. Fale, bem rápido. O que me chama a atenção, sem dúvida, o William. O William, ele é um fisioterapeuta lá de Cascavel, foi a primeira clínica que eu trabalhei, a osteofísio. É o melhor fisioterapeuta que eu conheço, ele sabe disso, eu já falei isso para ele, ele me inspirou demais, ele me ensinou muita coisa, e assim, é o que você falou, talvez quem está ouvindo o Fisioverso aqui nunca ouviu falar do William, mas isso não diminui a importância. É o William Nogata, né? William Nogata, exatamente. Japonês, eu não conheço pessoalmente, mas só de ouvir falar. Eu já devo ter te falado dele, obviamente, então ele é realmente muito bom. E poderia citar outros profissionais aqui, mas também não quero ser injusto. Se você pediu para citar um, vou citar um, então. Maíra, você. Um profissional? Só um? Rápido. Vou citar o Espiridião, né? Que era sempre, eu acho que desde quando eu comecei lá, eu olhava para ele e a minha, né, que na minha mente eu pensava assim, nossa, esse cara, eu vou perseguir esse cara. E fui na cola ali, né, perseguindo o cara e tentando, eu falei assim, não, minha ingenuidade, né, Sibeli, quero ser igual a ele. Então, vamos atrás disso. E o seu, Sibeli? Acho que eu já falei, o meu acho que é a Samira, porque eu me vejo, mesmo a gente não sendo da mesma área, porque a Samira é da Neoped, mas assim, eu
muitas coisas que eu faço e vejo até como professora, eu me lembro muito dela. Eu acho que meus alunos não têm tanto medo. Mas, assim, eu lembro na UTI pediátrica, assim, ela falava para nós. É a menina dos meus olhos. Se vocês fizerem qualquer coisa que eu esteja em desacordo, tipo, estão reprovados por justa causa, não precisa nem perguntar o que. Mas ela tem muita coisa que eu faço, assim, ela, assim, esquece ter que dar nota para aluno. Você podia, se você tivesse 6 e 9, você estava reprovado. E não precisava pedir, chorar, espernear. Ela nem se dava o trabalho de conversar com a gente. Sim. Mas a mulher era... Nossos tempos eram um pouco diferentes, nossos tempos de graduação, né, do que hoje. Mas, Maíra, deixa eu mudar um pouco o assunto, porque não sei se você quer concluir essa parte da UTI tua, porque eu quero ver em que momento ocorreu essa transição tua. Qual foi o momento, o dia ou o acontecimento que o bichinho do empreendedorismo picou você? E eu quero saber como que você fez essa transição de carreira aí. Me conta. Foi uma evolução da UTI, João, porque aí o que aconteceu? Chegou numa determinada época, e aí isso foi muito rápido, né, ali na minha vida também, que eu passei pela UTI, daqui a pouco eu estava sendo supervisora, e em 2011 eu fui convidada para ser coordenadora do serviço. Eu tinha acabado de entrar no mestrado também, né, em 2011, e me veio o convite. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Então, foi esse o momento com a tua primeira experiência daí com a gestão. Você começou a se aproximar da gestão nesse momento? Nesse momento, né? Tá. E junto com o mestrado, eu fiz o mestrado na Federal do Paraná, e estava começando, e eu falei, nossa, 2 coisas super novas, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, isso me pintou ali, será que eu dou conta? Será que eu não dou? Mas vamos lá, né? Vamos encarar. Então, fui levando as 2 coisas, comecei com a gestão, que é uma parte, né, da profissão ali que a gente precisa estudar muito, porque não é uma coisa que a gente tem tanto contato na faculdade, a gente não ouve falar, mas não se aprofunda. E como é que faz isso, né? Então, foi buscar aí agora, como é que faz isso, né? E aí é um outro trabalho, né? Então, você tem ali que se integrar com protocolos, integrar com direção do hospital, integrar mais com médicos, você que vai mensurar a qualidade, você que vai acompanhar os físios, você vai agora de indicadores. Né? Então, indicadores, eu era lá aluna começando e agora eu já estou, né? Eu tenho que coordenar toda uma equipe. Então, isso era tudo muito novo, né? Então, eu respondia agora uma gestão do hospital, respondia uma outra gestão da fisioterapia, e são muitas responsabilidades, né? Então, você passa a ser a referência ali daquele serviço. Então, qualquer problema, é você que vai, né? Então, é você que responde para as coisas boas e para as coisas ruins. E você tem que organizar e orquestrar aquilo. Não pode faltar profissional, porque o doente não pode ficar sem atendimento, então escala, indicador, tudo que envolve, né, uma equipe de fisioterapia dentro de um hospital. Então, aquilo começou ali e junto eu estava fazendo o mestrado. Então, foi uma época de muito aprendizado ali. Eu me dividia, né, entre aulas e entre a gestão do hospital, mas eu tinha muito um apoio de uma rede também, né, que é a rede da Profísio. Então, eu tinha muito esse apoio, né, esse acolhimento de como fazer, e aos pouquinhos eu fui, né, entendendo como fazia, fui buscando, errei muito, né, aquela forma de, muitas vezes, o gestor, você vai, né, levar as coisas na dor, ou vai levar mais para que lado, né? Então, eu fui aprendendo a como me comportar, porque no começo eu achava que ser muito rígido era melhor, né? Não, vamos levar aqui no 880. E eu fui vendo que, peraí, não é bem assim, isso aqui não dá certo sempre. Então, você tem que ir criando ali também estratégias, né? Porque hoje até muito falado, né? A liderança, a gestão, ela pode acabar com uma equipe.
né? Então, muitas vezes a equipe é muito boa e o gestor não é bom, o líder não é bom, né? E isso acaba com o serviço, isso acaba com uma equipe, né? E eu comecei a ler, a ir atrás, a acompanhar, né? O que eu posso fazer, né? E errei muito lá, né? Até eu entender a forma com que se fazia essa coordenação e essa gestão, né? E fui gostando também no negócio. A coisa foi indo e eu fui gostando. Aí, da mesma coisa, João. Daqui a pouco eu estava em um, aí já estava em 2 hospitais fazendo gestão, e a coisa foi fluindo, né? E foi fluindo, e chegou uma época também que aí veio a parte acadêmica. Então, eu nunca tinha dado aulas, né? Nunca tinha entrado numa sala de aula que eu vou ser a professora agora. E aí me veio um convite lá em 2012, para a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, né? Ali que eu fui ser professora. Então, agora uma outra parte da história, né? Então, já estava ali dentro da sala de aula, que é muito diferente de você estar como um supervisor de estágio, né? Dentro do ambiente de UTI, a sala de aula é diferente, né? Totalmente, né? Você tem que ter o conhecimento, gestão de tempo, realmente trazer aquele aluno para que ele preste atenção, se interesse, qual é o melhor conteúdo. Então, para mim é totalmente diferente. E parabéns para vocês que estão tantos anos dentro de sala de aula, porque eu acho uma coisa muito difícil estar dentro de sala de aula. Eu acho extremamente difícil, né, estar dentro de sala de aula. Era um desafio, mas para mim era mais fácil, e eu falo isso, era mais fácil fazer o plantão na UTI, eu me sentia mais confortável do que eu estar dentro de uma sala de aula. Então, isso eu ia, né, levava com toda a energia, mas vocês estão de parabéns, porque sala de aula não é fácil, não. Né? Aquela história das pessoas falar, você só dá aula? Senhor amado. Isso aí tem que realmente mudar esse conceito. Aí eu entrei na sala de aula. Mas em algum momento, você entrou como, não sei como é que chama, como franqueada da Profísio, né? Isso. Aí, nesse momento que isso estava tudo acontecendo junto, veio um processo, né, um processo de transição na Profísio, onde cada hospital, né, então tem o Instituto de Neurologia, os Vitas, cada um virou uma franquia. Então, aquele momento era o momento em que a gente passaria agora de um coordenador para um franqueado, que foi um outro ponto, né? Aí eu estava realmente gerindo uma empresa. Então, tinha lá uma empresa que tinha o seu CNPJ, tinha sua arrecadação, tinha os fisioterapeutas. Então, esse foi um outro processo ali. Agora, além dessa gestão da equipe, eu fazia a gestão de uma empresa, né? Que foi um outro ponto que a gente teve, né, um treinamento, como fazer, parte financeira, né, parte operacional, documentação, mas o dia a dia é onde a gente tem que pôr a mão na massa e ir buscando, né, como realmente se gere uma empresa, né? Então aí era eu, né, que fazia pagamento de físios, emissão de notas, contador. Então, tudo isso está dentro de uma empresa, né? E daí, o que é isso, né? E contador, o que é, né? Agora, nota fiscal, como emite, como que faz, né? Então, isso para mim era tudo novo. Eu não sabia nada disso. Novo, não sabia, não tinha nem noção, né, do que precisava, um contrato, né, mas o que tem que ter? O físio sai, agora tem que ter o distrato. Então, isso tudo a gente vai aprendendo, é um aprendizado muito grande, né, mas, mais uma vez, né, igual o João falou, a gente tem que buscar, né, tá lá, mas tem que buscar o aprendizado, né, como que funciona. E você, Maíra, ficou, porque você estava coordenando 2 hospitais, né? Antes, quando era coordenadora. E daí da franquia você também pegou 2 ou só um ou mais? Como é que foi?
Na franquia eu fiquei só em um. Eu fiquei só no do Inc, daí, até porque ficou muita coisa, eu comecei com outras atividades, né, e muitas aulas também, então eu deixei a coordenação do Marcelino e fiquei só no Inc. E aí fiquei como franqueado do Inc ali. E aos poucos eu fui aprendendo. Eu sempre tive também muita curiosidade, né? Pô, eu não sei o que é, sei lá, eu não sei o que é uma GPS. O que é GPS? O que é isso? Então, eu vou lá buscar. Ah, é uma guia de recolhimento de imposto. Agora eu aprendi. Não é o Waze? Não é o Waze? Também. Só que Também. outro Então, eu fui buscando, né, o que é isso. Então, com o Google, e buscando, né, e eu fui aprendendo, né, um pouquinho o que era cada coisa. Então, isso foi entrando na minha vida, né, o empreendedorismo foi entrando na minha vida. E chegou uma época que eu já tinha feito, eu já estava na frente da empresa, à frente da empresa, já dava aula, já tinha feito mestrado, e eu falava, tá, mas e aí, né? E agora? Vou fazer o quê? Né? Como se não fizesse nada, né? Eu vou fazer o quê? Estava muito monótono essa vida. Trabalhando ali umas 70 horas, 80 por semana, acomodou, né? Ficou tranquilo. E aí, sem graça. Né? Eu preciso de um movimento a mais aqui, né? Não tá, e eu estava nessa já tentando há muito tempo, né? E pensando, não, mas o que eu posso fazer? O que mais, né? E me chamava, eu queria ter alguma outra coisa, né? Daí o empreendedorismo começou a vir, eu falei, pô, esse negócio é bacana, né? O que mais eu posso ter? Uma clínica, será? Eu comecei a pensar. Maíra, só antes de você continuar, que eu acho bem importante, estou perguntando, acho que eu sei a resposta, mas eu acho que é importante para as pessoas ouvirem. Essa tua inquietude, assim, o que eu posso mais? Não era porque as coisas que você estava fazendo não deram certo. Pelo contrário, elas estavam dando certo. Então, assim, não foi uma tentativa, quero outra coisa porque, né, a docência estava ruim, né, não estava satisfeita. Plano B porque o plano A falhou, né? Falhou, exatamente. Sim, não foi esse o caso, né? Era fogo no pé mesmo. Não, estava tudo indo bem, o hospital indo bem, dava aula, tinha atendimento particular, tudo fluindo bem, né? Mas eu estava naquela, tá, ok, e aí? O que eu faço da meia-noite às 6? Esse aqui tudo ok, já aprendi, dominei, beleza, tá tudo certo, tudo correndo bem, mas eu quero uma coisa nova, né? Então, e eu falei, e agora, né? O que eu posso fazer? Né? E gostava muito, isso é um ponto importante. Eu era apaixonada por aquilo. Eu sou ainda, né? Eu tenho um carinho imenso. Eu saí, né, da Profis e do Inc, mas eu tenho um carinho imenso, né? Eu apaixonada pela Profis, apaixonada pelo Inc, por tudo que eu fazia, adorava aquilo. Então não tinha nada a ver com isso aqui tá ruim, isso aqui não tinha nada disso. Mas eu queria viver algo mais. E aí eu trabalhava na época, o Fábio trabalhava no Inc também, né, comigo, que hoje é meu sócio. E um dia ele me ligou no final da tarde e falou assim: você está por aqui, né? Eu morava ali perto do hospital, vamos comer alguma coisa, vamos sair. Eu falei, vamos, né? E a gente foi. E sentado numa mesinha era uma hamburgueria ali perto no Campo Comprido, a gente comendo ali. E essa hamburgueria era uma franquia. E aí o Fábio olhou e falou assim, nossa, isso aqui é uma franquia, né? Que bacana, tal. Eu tenho vontade de ter uma franquia. Daí eu falei, eu também tenho vontade de ter uma outra coisa a mais. E aí eu falei assim, mas espera aí. Mas a gente tem a oportunidade. A gente tem a faca e o queijo na mão, né? Eu falei, a gente conhece o dono de uma franquia. Vamos, né? Aí, e conhecemos bem, né? E conhecemos bem. E aí ele falou assim, nossa, é verdade, né? Será que dá certo, né? O que será? Eu falei, não sei, vamos sentar e conversar dele. Então vamos. E aí ali surgiu a ideia, né? Mas as coisas foram acontecendo tão rápido. E aí a gente eu marquei uma conversa com o Esperidião e ele apresentou como funcionava, né? Como funciona a Inspirar?
que aí era uma franquia da Inspirar, a qual eu já, né, dava aula. Educação, né? De educação. Para quem talvez não conheça, é da Faculdade Inspirar, que é uma faculdade, né? Da área da educação. Da educação. E aí ele me explicou como é que funcionava. A gente foi, sentou com ele e explicou como é que funcionava. Olha, funciona assim, né? Toda a logística da faculdade, né? Como é que funcionava, questão da divisão de royalties, explicou tudo para a gente, né? Ok, né? Saímos de lá, passou, né, os valores, como é que fica, como é para ele já tinha falado para onde vocês iriam? Já havia essa proposta do local ou isso foi depois? Não, isso foi depois. Aí ele apresentou ali e a gente, ok, se interessou, a gente saiu dali, a gente se olhou, isso é bacana, tal. Conversamos, né, e o Fábio, puxa, será que a gente, né, dá conta e tal? E aí a gente começou a questão da cidade, né? Porque aí tinha que mudar de Curitiba, né? Porque Curitiba já tinha. E a primeira cidade, né? E onde tinha disponível, para onde a gente, né, pode ir. E aquilo foi indo, né? E eu falava assim, mas quem é, né, o mais aqui? Porque o Fábio tinha um bebê de 6 meses na época. Nossa. Aí eu falava assim, mas será que eles vão? Ele acabou de ter o neném, né? E aí eu falava assim, não tá, mas vamos lá. Aí a gente começou, a primeira cidade foi Belo Horizonte, que a gente queria, né? Será que tem Belo Horizonte? Será que é bacana? Como é que é? Vamos marcar uma outra conversa, então. Então, vamos. Aí sentamos na mesa, olha, a gente gostou do negócio, a gente vai querer, né, encarar aí, a gente precisa agora ver uma cidade, né? E foi tudo andando. E aí a gente falou de Belo Horizonte, né? E aí, puxa, Belo Horizonte, não sei, no começo, tal, e começou essa discussão. E aí o Espiridião falou, mas e o interior de São Paulo? Porque as famílias são do Paraná, né? Tanto a minha quanto a dele. Vocês estão mais perto, né? Vocês conseguem vir, dá para vir. São Paulo é uma rede grande, tem, né? Já tem franquia lá. Que ano era isso? Que não tinha nem BH ainda? Que ano que foi? Foi 2000 e... Eu mudei para cá foi 2017. 17, tá. 2017. Okay. E aí ele falou assim, o interior de São Paulo. A gente falou, pode ser. E aí surgiu Campinas, né? Campinas, porque já tinha São Paulo e já tinha Bauru aqui em São Paulo. Campinas é uma boa cidade, tem uma malha aérea boa, né? Uma cidade de referência, né? Em pesquisa, grande, em educação, né? Grande. E aí a gente falou assim, puxa, Campinas. E eles tinham alguns dados de Campinas já mapeados, porque São Paulo é muito próximo. Então, acabava que muita gente daqui saía para lá. E eles tinham esses dados. E a gente falou, Campinas pode ser, né? Próximo de São Paulo, né? Fácil também da gente ir, uma cidade bacana. E aí a gente saiu de lá, né? Beleza, Campinas. E eu fui olhar no YouTube Campinas, porque eu nunca tinha pisado em Campinas. E eu fui olhar Campinas e procurar o que tem aqui e tal. Olhei. Aí conversamos mais um pouco, eu e o Fábio, mas foi questão, assim, de semanas, 1 mês, 2 meses, sabe, no máximo. E aí a gente falou assim, não, nós vamos. Vamos marcar aí para a gente assinar o contrato. Bateu isso o martelo. Bateu o martelo. Eu acho que foi de, tipo, abril para junho, né? E aí a gente, né, sentou, não, a gente vai, escolhemos Campinas, vamos, pode fazer o contrato. E aí, em junho, a gente fechou o contrato da franquia sem pisar em Campinas. Eu nunca tinha vindo a Campinas. E aí a gente comprou uma passagem, né? A gente se olhou e falou, precisamos conhecer Campinas. E a gente comprou uma passagem para conhecer Campinas. Nunca tinha pisado em Campinas. E a gente veio conhecer, né, Campinas, muito diferente de Curitiba, na verdade, não tem nada a ver, né, com Curitiba, porque Curitiba é uma cidade modelo, né, no país. Tá, conhecemos, né, falou, agora é aqui que a gente vai morar, é aqui que a gente vai construir a empresa. A gente, aí, no caso, você fala, foi tanto você como o sócio. O sócio, eu e o Fábio, meu sócio. Ele foi com a família, bebê pequeno? Ele veio embora com a família. Coragem. Trouxe a esposa. Hoje já tem vários. Hoje o Fábio tem 2, 3? 2. Hoje ele tem 2.
2. O mais velho com 8 anos, que é o tempo que a gente está aqui, né? Porque ele tinha 6 meses. E aí eu falava, nossa, o pessoal realmente, né? Porque eu não era casada, não tenho filho, né? Mas ele pegou a esposa e o filho e vamos embora, né? E a gente tinha tanta certeza que o negócio ia dar certo, que nunca passou na minha cabeça que não ia dar certo. Eu não tinha isso na cabeça. Eu tinha na cabeça que vai dar certo. Né? Não passou na minha cabeça a possibilidade que não ia dar certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha uma segurança, né? Porque os dois tinham uma carreira construída, né? Em Curitiba também. Então, a gente tinha essa segurança, né? Pô, a gente vai investir, vai tentar mais. A gente tem uma retaguarda, a gente sabe para onde voltar. Vocês mantiveram o negócio anterior de Curitiba? Eu mantive. O Fábio se afastou, ele fazia hospital, né? O hospital e tinha os pacientes particulares. Ele não era sócio da Maíra, né, Maíra? Ele não era sócio na Profísio do INC, né? Ele era ele era, mas ele preferiu sair, né? Ele saiu por conta do contrato e eu fiquei, porque chegou o momento que a gente ficou, tá, e agora, né? Quem é que vai ficar no INC, quem não ir? Muitas conversas, né, com o Espiridião, e agora eu falei assim, bom, vamos tentar, né? Já existia link para fazer reunião, já tinha um monte, né, de coisa. Eu falei, vamos tentar, né? Eu vou para lá e venho uma vez por mês aqui para Curitiba e fico uma semana aqui. Então, nos primeiros anos, na verdade, nos 5 primeiros anos... Foi assim por bastante tempo, porque eu me lembro de você voltando. Essa semana eu estou em Curitiba. Eu estou em Curitiba. Que a Cibele era diretora lá e eu ia para Curitiba uma vez por mês. Eu pegava a estrada aqui, a Regis Bittencourt eu conheço de cabo a rabo. E ia para Curitiba, ficava uma semana lá, fazia a gestão do hospital. Nesse momento, eu coloquei uma outra pessoa como coordenadora, que é a Leriane. Ela ficou como coordenadora e eu fiquei como a gestora da empresa. Então, ela foi, né, meu braço direito lá, ela começou a coordenar todo o serviço, né? A gente fazia isso muito junto e ela coordenava e eu geria a empresa e uma semana eu passava lá e as outras aqui. E foi que também foi um novo aprendizado, né, aqui, porque agora eu saio de uma gestão, né, de uma equipe de fisioterapia dentro do hospital. Agora estou gerindo uma faculdade, né? E totalmente diferente, né? E é uma rotina totalmente diferente, né? Então, rotina de professores, aula, empresa, alunos, e a gente faz, né, relacionamento com a franqueadora, né? E aí eu sou uma franquia, então esse relacionamento, então a gente buscar parcerias. E aí eu não conhecia ninguém aqui em Campinas. Né? E como que eu faço parceiro? Eu não conheço uma pessoa aqui em Campinas. E aí eu tenho uma professora, que ela é professora da Inspirar até hoje, que é a Letícia. Era a única pessoa que eu lembrava que era de Campinas, que eu tinha dado aula com ela uma vez que eu fui para Campo Grande dar aula. E eu lembrava da Letícia. Tipo, Letícia. Eu só sabia isso, que era Letícia. O nome dela. Quem é a Letícia? Eu falei, não sei. E aí eu pedi ajuda para a Márcia, lá na Inspirar. Eu falei, Márcia, eu preciso achar a Letícia, professora da Inspirar. Ela, Letícia do quê, Maíra? Eu falei, não sei. É Letícia de Campinas. Você sabia do que ela tinha dado aula com você? Porque assim, a gente vai para Inspirar dar aula, a gente encontra um monte de professor, mas um é na pós da dermato, o outro da respiratório, o outro da neuro, o outro da orto. Você não tem ideia do que é, né? Então, eu sabia, ela tinha ido dar aula de órtese para neuro, para a turma de neuro. Aí eu fui por aí. Falei, Márcia, vamos me ajudar aí. Vamos achar aqui, ó, neuro, Campo Grande e tal. A gente foi e ela conseguiu o telefone. E a Letícia foi a pessoa que eu encontrei aqui. Eu falei, Letícia, tô aqui e tal. Você lembra de mim, né? Lembro, e a gente, né, começou a conversar. Ela falou, não, pode contar comigo, conheço muita gente aqui. E a gente começou, né, a fazer encontros nesse momento de construção da unidade, né? A gente ficava aqui em Campinas, Curitiba, então foi uma loucura, Campinas, Curitiba. Então, sempre quando a gente vinha, a gente se encontrava, eu me encontrava com a Letícia para ela me trazer nomes, porque eu não sabia, não conhecia ninguém.
E começar a fazer o networking local ali, conhecer as pessoas da região e assim por diante. Exato. E aí a Letícia me apresentou, aí ela foi apresentando. Aí ela me apresentou a Juliana, que é uma parceira muito grande minha, que é de uma faculdade aqui, né? E aí as coisas foram acontecendo. Aí um apresentou o outro, e aí isso foi, aos pouquinhos, eu fui conhecendo essa rede de professores, né? Que a gente tem profissionais aqui, né? De Campinas também. E, graças a Deus, deu muito certo, né? A gente, ali em 8 meses, eu já tinha turmas rodando aqui, turmas cheias rodando, e foi realmente fora da curva até de prospecção da franqueadora, né? Porque 8 meses para você já começar a ter ali uma entrada, né, financeira, então isso foi muito rápido, né, comparado com que a previsão da franqueadora. Isso foi acontecendo, a gente foi abrindo novas turmas, e ali para o Fábio, o começo também, né, foi uma sociedade, ela é um casamento, a gente acreditem, né? Quando você faz uma sociedade, você assina, não é uma certidão de casamento, mas é um contrato. Na alegria e na tristeza. Na tristeza, exatamente. Né? Então, também foi né, agora, e só nós dois aqui, porque eu conhecia ele, ele me conhecia, era assim, não conhecia ninguém. Então, até a gente se entrosar, como é que vai fazer um aprendizado para ele também, porque ele não era da gestão, nada da gestão, né? Então, ele não tinha esse contato, né, com a gestão. Eu já tinha o contato por conta da franqueadora, né, da Profísio, ele não tinha. Então, ele veio para aprender do zero mesmo. Então, ali foi um processo o primeiro ano, assim, caótico, muito aprendizado, a gente bateu muito cabeça, né, até para conhecer a cidade, conhecer a região. As pessoas falavam, eu sou ali de Jaguariúna. Hã? É da onde? Eu não conhecia nada, não conhecia a região, não dominava nada, né? Então, aos pouquinhos... Muita cidadezinha em volta aí de Campinas, é uma loucura, né? Eles falam o nome, não, sou daqui de Vinhedo. Isso que eu pensando, onde é que será que é Vinhedo? Que é Vinhedo. Então, assim, você tem uma empresa num lugar que você nem conhece a região, né? Então, a gente foi aos pouquinhos conhecendo e dominando, e mais pessoas foram chegando, e o network foi aumentando. E Campinas decolou, né? Foi para frente. Foram anos ali, eu acho que os primeiros 3 anos difíceis, né? Assim, tanto de gestão quanto de adaptação, era tudo novo, uma cidade nova, então eu tinha que me adaptar. Eu ainda tinha Curitiba, então eu vivi um pouco lá, um pouco cá, né? E isso foi até a pandemia, né? Onde eu ficava nas duas. A pandemia, eu senti que era a hora de... Aí a questão da física e da terapia intensiva me chamou, assim, no primeiro momento, né? Eu falei, nossa, isso está acontecendo, no meu lugar eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar para poder ajudar. Então, tudo virou online, né? Eu acho que a pandemia foi um divisor de águas para muita coisa aí, para a gente também na faculdade. Então, a gente aprendeu, né, também a fazer a aula online. Foi muitos anos em poucos meses, né? Você teve que, da noite para o dia, se adaptar em tudo. Oi? Muito intenso. Né? As mudanças muito intensas. Tudo muito intenso, então houve ali, né, todo mundo junto da Inspirar, franqueadora, franquia, e as coisas foram se organizando, aula online, e nesse momento eu fiquei 8 meses dentro da pandemia, na linha de frente, na gestão, né, do hospital de reabilitação, que virou um hospital só para Covid, né? Então eu fiquei ali dentro, e o Fábio ficou na Inspirar, junto, né, com a franqueadora, organizando. E depois, ainda não estava, né, a gente não sossega nunca, né? Eu falei, puxa, mas dá para andar mais um pouquinho, né? Na pandemia teve bastante emoção, agora acabou a pandemia, cadê a emoção? Nossa, a pandemia foi muita emoção. E aí a gente volta e eu falei assim, puxa, mas dá para andar mais um pouquinho, né? E a gente tinha muitos alunos que vinham de Sorocaba, né? E falavam assim, não tem, né? E
puxa, tem que vir para cá, e muitos alunos de Sorocaba. Falei, puxa, mas Sorocaba pode ser um nicho, né? Se eles estão vindo para cá, porque tem demanda lá, né? Então, será que é uma boa cidade? Aí já começa, né, a pulguinha ficar atrás da orelha. E aí a gente conversou, eu e o Fábio conversamos também, né? Vamos conhecer Sorocaba. E a gente fez o inverso dessa vez, né? A gente foi até Sorocaba. Conheceu antes. A gente foi até Sorocaba, conversou com algumas pessoas, tinha professores de Sorocaba, tinha alunos de Sorocaba, e a gente foi em Sorocaba, visitou a cidade, pesquisou as faculdades que tinham, como era a região metropolitana, conversou com os professores que eram de lá, né? E a gente viu que realmente era um nicho, né? Que tinha lá em Sorocaba também, né? Tanto para a cidade em si, como para as outras cidades, né, ao entorno. E aí a gente abriu uma unidade lá em Sorocaba também. Aí eu fazia, então, Campinas, né? Eu tinha tenho uma unidade em Campinas, uma em Sorocaba, e tinha o meu pezinho aí em Curitiba também. Até que chegou a hora que eu falei, opa, peraí, né? E também, o que eu vou desmamar. focar? Vamos desmamar. Isso, vamos desmamar, né? Porque, mas para mim era muito difícil, porque foi aonde eu comecei, né? A minha origem, estava tudo ali, eu vim dali, eu cresci, né, naquele ambiente, na Profísio, no INC, então isso para mim era muito difícil, eu tive um apego muito grande, mas a coordenadora lá, Leire, ela já tocava sozinha, ela já estava muito melhor que eu, né, já estava dominando tudo, eu falei, gente, tá, vamos lá, e começam os problemas também, um pé aqui, outro lá, você não sabe se você faz aqui, se faz lá. Falei, chegou a hora, né? Então, chegou um dia que eu falei, não, né? Deixa eles tocarem, né? E eu vou continuar a minha vida, né? Agora em Campinas. E aí, continuei com a unidade em Sorocaba, unidade em Campinas, e desmamei, né? De Curitiba a parte... digamos, da empresa, né? Porque ainda tenho, quando vou, visito, né? Tenho um carinho enorme por contato, mantenho contato, né? Acompanho eles e tenho um orgulho enorme também de ter feito parte, né? Daquela história, né? Deles terem continuado e vejo eles fazendo, né? O trabalho brilhantemente. Então eu falo, opa, eu participei disso, né? Eu fiquei 13 anos na Profísio e no INC, que foram os dois juntos, né? Então, é uma longa estrada que eu passei ali e aprendi muito. Então, acompanho muito eles e tenho muito orgulho de ter participado, né? De hoje ver eles lá brilhando também, fazendo o melhor serviço, né? Que tem lá, eu tenho certeza disso. E claro que, né, a gente já está aqui andando no nosso horário, mas vocês acham que Maíra sossegou? Não. Então, mas calma. Eu tenho uma pergunta para fazer antes. Qual foi o ano da abertura da unidade de Sorocaba e quando você se desligou de Curitiba, Maíra? Sorocaba foi em 22. Tá. Sorocaba foi em 22 e em 20... Sorocaba veio em 21, eu me desliguei de Curitiba em 2022. Certo. Agora sim, Sibeli, se quiser falar dos novos horizontes. Então... E aí eu fiquei só na gestão, né? Aí era pouca coisa. Das faculdades. Aí Sibeli já estava, né, compartilhando isso também com a gente. E eu falei, puxa vida, mas tá faltando alguma coisa nesse meio. Tá faltando alguma coisa, e eu tinha isso. Quando eu ia para Curitiba, que eu ia para o hospital, eu ia na UTI, entrava, mexia com os doentes, e passava plantão, e eu tinha esse contato. E aí eu comecei a sentir falta disso. Falei, tá faltando alguma coisa aqui. Maíra, deixa eu fazer uma analogia aqui. Quando a gente tem algum amigo solteiro, sabe, a gente fala assim, cara... Tua vida tá muito pacata, bicho. Você tem que casar, você tem que comprar uma maré a turbo, você tem que arranjar um problema para sua cabeça, porque assim, a tua vida é muito sossegada, não dá para ficar só assim. Você tem que arranjar pepino, tá muito sossegado. Então, assim,
Você teve vários momentos ali que, né? Deve ser porque eu sou solteira, João. Olá. Problemas, entende? Aí eu decidi Exato. não casar, João, decidi não vou casar, mas tá faltando alguma coisa, é bem isso, preciso arrumar Mas eu aqui tenho que caçar um probleminha. um probleminha. E eu sentia falta desse contato, assim, eu falei, puxa, mas eu sinto falta, né, do contato, da físio, não tem mais o doente para eu ver, né, para discutir, para... E eu falei, não, mas eu quero a fisioterapia, eu gosto da fisioterapia, eu gosto do contato, eu gosto, né, dessa questão de você estar ali, de se reabilitar, de você ver o resultado. E eu falei, não, vamos lá, vamos buscar aqui o que dá, né, o que pode fazer, porque no hospital, eu já não... O hospital é uma rotina muito desgastante também, é um cansaço, né? Você cansa muito. Então, eu não ia dar conta, né, de fazer isso. Eu já sabia, não tem como eu fazer plantão, né, e trabalhar na faculdade, até porque tem aula final de semana também. Então, para mim, ia ficar muito pesado. 2 unidades, plantão. Então, eu já tinha isso certo. Não, o hospital, eu acho que eu já vivi isso, né? Já passei por todas as etapas e eu quero outra coisa. Então, o que eu gosto, né, que eu também dominava? A reabilitação vestibular, que era uma coisa que eu também trabalhei em Curitiba, né? Trabalhei muitos anos, fiz uma formação, atendia paciente, né, com alteração vestibular em Curitiba. Falei, opa, isso é um campo muito bacana, né? Eu gosto da reabilitação vestibular, dos resultados dela. Falei, isso é um bom caminho, né? A reabilitação vestibular. E aí eu comecei a pesquisar também, né? Vou sozinha, não vou, como é que vai ser? E esse eu levei um pouco mais de tempo, esse eu já fui olhando com um pouco mais de calma. E aí eu encontrei uma outra franquia, né? Que é do meu labirinto. Também, aí eu já morava aqui, já estava instalada, já conhecia algumas pessoas, já tinha esse contato com os alunos, já sabia mais ou menos, né, como é que funcionava o mercado aqui, já sei, né, como é que funciona o mercado aqui. Falei, acho que agora, né, dá para eu encarar, né, um consultório, né, que é mais, eu consigo fazer meus horários, e dá para eu seguir atrás disso, porque realmente eu sentia falta, né, dessa questão da físio mesmo, mão na massa ali com os pacientes. E aí eu entrei em contato, né, com o Michel, que é o franqueador. A gente teve uma conversa ali e gostei, né, da conversa, da dinâmica, né? E falei, vou encarar essa também. Vamos lá, vamos começar, né, e voltar aí para a fisioterapia. E muito interessante também, né? E eu me vi muito nos alunos que estão começando, me vi de novo nos alunos que estão começando, porque eu não tinha uma rede, né? Eu não conhecia médicos aqui, eu não tinha uma rede, né, de colegas médicos, fisioterapeutas, né, para alguém para me indicar, né? Quem é o médico que vai me indicar? Que isso em Curitiba era muito fácil, eu conhecia, a minha rede era muito grande, né, de network, então eu tinha gente que me indicava, fulano indicava, ciclano indicava, e aqui, quem que eu conheço? Ninguém, não tem ninguém. Então eu me vi muito nos alunos, nos fisioterapeutas recém-formados, né? Eu falei, tá, vou começar por onde, né? De novo, vou começar por onde? Tá, vamos achar um lugar, tá? Instalei a clínica, né? Linda, maravilhosa. Primeiro mês, nenhum atendimento. Segundo mês, nenhum atendimento. E aí vem o preparo, né? Porque aí você tem que ter a noção do empreendedorismo, né? Onde você vai abrir um negócio e você tem que ter um capital de giro, você tem que estar preparado porque um mês pode realmente não ter, o outro também, depois começa e as contas vão vir, né? Você assumiu o compromisso ali com aluguel, com a franqueadora, então isso é o preparo, né? Isso o empreendedorismo me ensinou, né? Ok, eu posso levar, quantos meses eu vou levar? Para quantos meses eu estou preparado? Então, isso veio, né, do empreendedorismo. E fiquei ali, né? Tá, então é um outro planejamento. Então, agora eu tenho que ir atrás, né? Onde está o meu público?
né, que é a reabilitação vestibular. Onde é que eles estão? E aí vai para consultório, visitar médico, né, botar a rodinha no pé e sair, né? Então, visitei muito consultório, abre rede social, divulga para os amigos que eu já tinha essa rede de amigos, né? Então, tô com o consultório, manda aqui, faz folder. E aí eu me vi nessa, né, nesses fisioterapeutas que estão iniciando, né? É o começo, porque eu estava começando também, era novo aquilo, né, para mim. Eu sou uma profissional e ainda sou, né? Eu sou uma profissional nova aqui no mercado de Campinas, na reabilitação vestibular, porque eu tô há 1 ano e 7 meses só com a franquia. Então, eu sou nova ainda. As pessoas ainda não conhecem, assim, né? Aos pouquinhos isso começa a caminhar. E eu fiquei 1 ano e 2 meses praticamente atendendo um paciente, 2 pacientes, né? Até a coisa começar a funcionar. Aí se atende um que indicou o outro, aí vem o segundo. Aí já são 2, que já fala para uma... Aí vai aumentando, né? Aquele de 2 que fala para outros 2, isso vai crescendo, né? E esse ano, principalmente, né? Eu comecei esse ano e os pacientes foram vindo. E aí tenho já alguns colegas médicos que já me indicam, tenho indicação de um paciente que falou, não, eu já vim aqui, agora é meu marido, agora é o filho, e eu fui aumentando a minha agenda, né? Então, hoje tem dias que eu atendo o dia inteiro reabilitação vestibular. E recentemente, que as coisas elas vão caminhando muito, né? A gente vai trilhando um caminho aí, e como a gente não para de estudar, né? Vão surgindo novas técnicas, tecnologias, novos conceitos, e eu acabei de fazer um curso de tratamento de zumbido em São Paulo esse final de semana. Né? Então, eu estive lá e fui fazer também um curso de zumbido, que é uma coisa, hoje, eu me lembro, eu estava lá 15 anos atrás, não existia zumbido, o que faz para zumbido, né? Tratamento para zumbido. Então, hoje, os zumbidos, eu não estou ouvindo a Sibeli. Está muito atrelado à fisioterapia vestibular, né? Muito, muito atrelado. E aí, o zumbido somatosensorial, ele tem tratamento sim, né? Então, era uma coisa que eu já tinha ouvido, já tinha estudado, mas eu senti, não, preciso me aprofundar um pouquinho mais. E fui, né, buscar também, e é muito gostoso, né, a gente ter essas várias possibilidades, né? Um dia eu estou na frente da sala de aula, outro dia eu estou sentada, aí você conversa com um colega, o que você aplica lá? Então, isso é muito, eu acho fantástico, né? O aprendizado é fantástico, criar essas relações, trocar informação. E então hoje eu faço, né, tanto a gestão das unidades Campinas e Sorocaba, e tenho o consultório também, né, onde eu faço o atendimento da reabilitação vestibular e do zumbido. Legal. E veja de novo, né, Maíra, acho que a gente já falou muitas vezes aqui, né, João, o quanto o campo de atuação da fisioterapia ela tem se expandido, né? Eu acho que a própria fisioterapia vestibular é algo que, sei lá, 20 anos, a gente pouquíssimo ouvia falar, né? Hoje já ela está agora, né? Como uma área forte dentro da fisioterapia. Talvez a gente ainda vincule um pouco mais dentro da neuro, mas ela não é, né? Da neurofuncional, mas ela já está estabelecida dentro do próprio conselho. A gente muito em breve, né? Não vou dar ainda tantos spoilers, porque a gente, né, ainda não tem isso oficializado, mas muito, muito, muito recente, vai ser uma possibilidade de prova de especialidade. Então, é uma área que tem crescido muito, né? E como você falou, a própria questão do zumbido, eram coisas que, assim, a gente quase não ouvia falar, muito menos imaginar que o fisioterapeuta poderia atuar com, né? Então, né, mais uma vez, a fisioterapia realmente é um multiverso, né? Quando a gente acha que chegou ali no limite, aparecem muitas outras coisas, como é
a saúde e a ciência, né? A gente, não, na verdade, não tem limites, né? Mas que legal. João, você ia perguntar alguma coisa, acho que eu te interrompi. Maíra, e assim, agora você está com essa novidade, digamos assim, né? Já está quase fazendo 2 anos aí, então já não é mais tão novo assim. Então você hoje administra 2 unidades da Inspirar, a de Campinas e a de Sorocaba, junto com o teu sócio, né? E esse negócio da reabilitação vestibular é teu, única, né? Sozinha ali. E o que você tem de planos para o futuro? De planos para o futuro, eu acho que continuar os estudos, né? Eu também fiz outra pós, né? Terminei agora recentemente de otoneurologia, porque muita coisa nova surgiu aí, aprendi muito. Você fez doutorado também, né, Maíra? O doutorado eu não terminei, Sibeli. Eu comecei, mas esse ficou ali ficou na pesquisa ali, que daí eu estava bem na época da pandemia, e aí o professor queria que eu fizesse, eu falei, mas como é que eu vou tocar essa pesquisa? Não consigo fazer nada aqui. E aí eu pausei ele, né? Tá lá, mas comecei também. Planos para o futuro, eu acho que eu ainda tenho, né, para onde expandir. Sorocaba é muito próximo da gente. Acho que tem uma cidade que tem grande potencial, bem estruturada. Então, penso também, né? Acho que cabe ali também uma clínica, um consultório. Sempre vem essa ideia, né, na cabeça. E acho que a evolução, né, da educação também, a gente tem muita coisa nova surgindo. Acho que é por aí, né? A gente buscar sempre estar junto com o que tem de novo. Então, aí Sorocaba eu vejo, né, uma possibilidade ali também, mas eu nunca fui muito de ficar fazendo planejamento, assim, nunca fui daquelas pessoas, escreva, eu não escrevo nada, não gosto. Eu acho que as coisas vão muito acontecendo, as oportunidades, né, acho que a gente tem que estar sempre aberto, né, para conseguir entender, opa, aqui é uma possibilidade, ali é outra possibilidade, isso eu gostei dessa ideia, então eu estou sempre ali aberta, né, ouvindo, pesquisando, e eu não sou muito de ficar fazendo, né, esses planejamentos, eu vou até tal, nunca fiz isso, né, então acho que é por aí, eu acho que é sempre... E estar preparado para essas oportunidades, né, Maíra? Acho que isso é importante também, né? Quando ela passa, pegue ela, não deixe ela passar, não. É isso aí. Então, muito em breve, pessoal, teremos novidades de novas aventuras de Maíra Maturana. Maíra, deixa eu te pedir uma coisa. Quem quer te seguir, saber um pouquinho mais sobre seus planos, sobre as atividades que você tem desenvolvido, ou seja, quem quer se relacionar com você, aonde que te acha? Eu tenho um Instagram, que é @Maíra Maturana, né? Lá é o meu pessoal. Tenho das faculdades também, né? O @Inspirar Campinas e Inspirar Sorocaba. E para seguir a reabilitação vestibular, né? O meu trabalho que eu coloco lá é o @Meu Labirinto Campinas. Então, cada um tem um nicho lá onde a gente vai colocando as publicações, né? E no meu pessoal, vocês vão ver muito gatos, né? Que é a minha paixão. Mas pode me chamar também. Eu gosto muito de compartilhar sempre com os colegas ou de profissão, ou que tem interesse ou curiosidade, né? De saber tanto de como é a questão acadêmica, reabilitação vestibular, né? Então, pode chamar, sim. Estou sempre aberta. Perfeito. Se quem quiser te encontrar, qual o caminho mais fácil? Acho que também pelo Instagram, né? @SibeliMeloKnaut. Acho que o João pode até colocar aqui na tela, João, também para as pessoas que às vezes passaram rapidinho e não conseguiram, né, ver. E também, né? Eu sempre gosto muito de conversar, compartilhar, então qualquer coisa é só me chamar ali no Instagram. E você, João? Ok, pessoal, Instagram é o @investidordoutor, para você que tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre finanças pessoais, investimentos, como
garantir, multiplicar o nosso patrimônio para o futuro, né? Pensando em ter qualidade de vida no momento que a gente vai querer parar, fazer a nossa pausa, para que a gente tenha também possibilidade financeira para curtir a nossa vida. E para chegar lá na frente com essa possibilidade, a gente tem que começar a acumular a partir de agora. Então, todos nós temos que aprender a investir. E, principalmente, pensar em investir também fora do Brasil, para garantir investimento em moeda mais forte, né? Que a gente consiga garantir poder de compra para o futuro também. Então, se você tem esse tipo de interesse nesses conteúdos, segue lá no @investidordoutor. Maíra, muitíssimo obrigado pelo tempo que você nos deu aqui, né? Do seu tempo no Fisioverso. Foi uma conversa muito leve, muito gostosa, foi super inspiradora. Você mostrou que a vida ela vai abrindo possibilidades para quem não é acomodado. Acho que isso ficou muito claro aqui nesse programa, né, nesse podcast. Você sempre correu atrás e a vida coroou também com as possibilidades que ela te abriu, mas porque, como você mesma falou, em vários momentos aqui da nossa conversa, você é uma inquieta, e eu sempre acho isso. O mundo ele é dos inquietos, ele não é de quem está acomodado. As oportunidades não vão vir bater na porta. Não. Nem sempre, né? Pode ser que em algum momento você está lá de boa e aconteça isso, mas é isso. Networking e conversar com um amigo na hamburgueria e ver uma possibilidade de negócio, mudar de cidade, veja como a vida é, né? E acho que isso ficou muito claro na nossa conversa aqui. Então, muito obrigado por ter contado a sua história. Tenho certeza que o nosso público aqui adorou. Obrigada, eu que agradeço, João. É um prazer imenso mesmo. Muito obrigada pelo convite, contar um pouquinho aí da minha trajetória. Obrigada mesmo. Fiquei muito feliz e lisonjeada com o convite de vocês. Não, a gente que agradece, Maíra, e a gente se vê tão pouco, né? De vez em quando. Faz tempo, né? É bom conversar. E não acho que eu esqueci. Estou aguardando a casa em Miami, que você comprará, me convidará para passar uma temporada. Então, você se mexa, que eu estou esperando. Eu não quero ir lá bem veinha, capenguinha, que eu não consigo nem andar. Então, você se agiliza. Lembra disso, Sibeli? Mas, filha, viagem é o tipo de coisa que eu não esqueço. Ótimo. Mas obrigada de coração. Tá, então tô esperando. Mas obrigada de coração, foi uma conversa muito, muito gostosa. Tenho certeza que inspirou muita gente e acho que fez, né, muitas pessoas pensarem. E acho que isso, né? Essa tua história de começos, recomeços, acho que isso é muito, muito importante, né? Para muita gente que tá ouvindo. Vamos para a nossa saudação final? Então, vamos lá? 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Até. Tchau, tchau.